Sou Alberta, tenho 27 anos e pensei que planejar meu casamento com James seria o momento mais feliz da minha vida. Apesar do meu relacionamento complicado com minha mãe controladora, Catherine, fiquei muito feliz quando ela, surpreendentemente, se ofereceu para pagar o nosso grande dia. Então veio aquele jantar pré-casamento em que meu mundo inteiro desabou. Minha mãe se levantou, copo na mão, olhou-me diretamente nos olhos e chamou meu casamento de circo antes de anunciar que o cancelaria por completo. Se você está assistindo a isso de um lugar onde a família sempre vem em primeiro lugar, reserve um momento para curtir e se inscrever. Você vai querer saber como eu finalmente lutei pela minha felicidade futura. Crescer como filha de Catherine Miller significou viver sob um microscópio. Desde as minhas primeiras lembranças, nada do que eu fazia era bom o suficiente. Meu quarto nunca estava limpo o suficiente. Minhas notas nunca eram altas o suficiente. E meus sonhos nunca eram práticos o suficiente. Enquanto isso, minha irmã mais nova, Bella, não conseguia fazer nada errado aos olhos da nossa mãe. Quando Bella tirou B+ em álgebra, minha mãe a levou para tomar sorvete para comemorar. Quando entrei no quadro de honra 3 anos seguidos, minha mãe simplesmente assentiu e perguntou por que eu não estava me concentrando mais em atividades extracurriculares que ficariam bem nas inscrições para a faculdade. Sempre sonhei em me tornar escritora, enchendo cadernos com histórias e poemas que escondia debaixo do colchão. Minha mãe os encontrou quando eu tinha 14 anos e me disse para parar de perder tempo com fantasias bobas. Ela tinha minha vida planejada, diploma em administração, emprego corporativo, casamento com alguém de boa família e estabilidade financeira. Era como se eu estivesse sufocando lentamente, vendo meu autêntico desaparecer a cada exigência de conformidade. A faculdade trouxe liberdade, embora os telefonemas semanais da minha mãe sempre me deixassem ansiosa e com dúvidas sobre mim mesma. Aceitei o compromisso e me formei em marketing, o que pelo menos me permitiu usar um pouco de criatividade, ao mesmo tempo, ser prática o suficiente para a aprovação da minha mãe. Depois da formatura, consegui um emprego em uma agência de marketing digital, o que minha mãe considerou aceitável, embora não ambicioso o suficiente. Eu tinha meu próprio apartamento, amigos que apreciavam minhas peculiaridades e estava lentamente construindo uma vida que parecia um tanto autêntica. Então veio aquela terça-feira chuvosa, 3 anos atrás, que mudou tudo. Entrei no Coffee Corner para escapar de uma chuva repentina, meus documentos de marketing enfiados debaixo do casaco. O lugar estava lotado de outros refugiados da chuva, mas havia uma cadeira vazia e uma mesa onde um cara de olhos castanhos calorosos e um estojo de violão estava encostado na parede ao lado dele. "Se importa se eu sentar aqui?", perguntei, pingando no chão. Ele olhou para cima com um sorriso que me embrulhou o estômago. "Só se você não se importar que eu cantarole enquanto trabalho." Estou com uma melodia grudada na cabeça. Era James. Ele estava trabalhando em uma composição para uma produção teatral local enquanto tomava uma xícara de café preto. Conversamos por 3 horas seguidas, muito depois de a chuva ter parado. Ele tocou trechos de suas músicas no celular. Compartilhei um conto que havia escrito e guardado no celular, mas nunca mostrei a ninguém. Quando trocamos números de telefone, eu sabia que algo significativo tinha acabado de acontecer. James não era rico nem vinha de uma família influente. Ele ganhava a vida modestamente compondo músicas para filmes independentes, dando aulas de violão e, ocasionalmente, se apresentando com sua banda em casas de shows locais. Ele morava em um apartamento minúsculo com móveis descombinados e paredes cobertas de pôsteres de festivais de música. Ele era apaixonado, genuíno e me olhava como se eu fosse algo precioso quando compartilhava meus escritos. A reação da minha mãe quando levei James para o jantar de domingo, 1 mês depois, foi uma aula magistral de agressão passiva. "Música é um hobby tão interessante", disse ela, enfatizando a última palavra enquanto passava as batatas. "Mas qual é o seu plano de carreira, James?" "Música é a minha carreira", respondeu ele simplesmente, sem se defender. "Eu amo o que faço e tenho a sorte de ganhar a vida fazendo isso." O sorriso forçado da minha mãe e a mudança imediata de assunto me disseram tudo. Mais tarde naquela noite, ela me encurralou na cozinha. "Ele parece legal, Alberta. Mas seja realista. Artistas não dão estabilidade. Você precisa de alguém que possa te dar um futuro." Enquanto isso, Bella trouxe para casa Trevor, um graduado em administração de empresas de uma família rica que jogava golfe com os colegas do meu pai.
e a minha mãe praticamente planejou o casamento deles durante o primeiro encontro. Apesar da desaprovação da minha mãe, James e eu nos aproximamos. Ele me incentivou a enviar meus textos para revistas literárias. Eu o ajudei a organizar melhor seu negócio musical. Depois de um ano, nos mudamos juntos para um apartamento aconchegante que se tornou o primeiro lugar que realmente me pareceu um lar. Quando James me pediu em casamento no nosso segundo aniversário, com um anel simples, mas lindo, que eu sabia que ele tinha economizado meses para comprar, fiquei em êxtase. Planejamos um casamento pequeno e significativo, que refletisse nossos valores e personalidades. Nada extravagante, mas com a nossa identidade única. Então veio o choque: mamãe e papai se ofereceram para pagar o nosso casamento. Mamãe me ligou pessoalmente. Seu pai e eu conversamos sobre isso e queremos lhe dar o casamento que você merece, disse ela, com a voz mais calorosa que eu já ouvirá em anos. Eu estava desconfiada, mas também esperançosa. Talvez ela finalmente estivesse aceitando James. Talvez ela finalmente estivesse me aceitando. Essa esperança desapareceu rapidamente quando mamãe começou a tomar conta de todas as decisões do casamento. A pequena cerimônia de outono que imaginávamos se transformou em uma extravagância de primavera no local mais caro da cidade. Minha escolha simples de vestido foi vetada em favor de compromissos em lojas de noivas exclusivas. A lista de convidados se expandiu para incluir dezenas de pessoas do círculo social dos meus pais que eu mal conhecia. Mãe, não era isso que queríamos, tentei explicar durante uma tensa degustação de bolos. Alberta, é assim que os casamentos são feitos na nossa família, respondeu ela com firmeza. Só se casa uma vez, espero, e tudo precisa ser perfeito. James apertou minha mão por baixo da mesa. É o presente dos seus pais, sussurrou ele mais tarde. Talvez possamos chegar a um acordo em algumas coisas e nos manter firmes no que realmente importa para nós. Então, cheguei a um acordo. Concordei com o local chique, mas insisti que nossa amiga Lucy, uma ministra ordenada, conduzisse a cerimônia. Aceitei a lista maior de convidados, mas me certifiquei de que os amigos músicos de James providenciassem a música. Experimentei dezenas de vestidos ornamentados para agradar a mamãe, mas acabei escolhendo um que tinha a ver comigo. A cada concessão, eu sentia aquela ansiedade familiar retornando, a sensação do meu verdadeiro eu sendo lentamente apagado. Mas eu continuava dizendo a mim mesma que era só um dia, e então James e eu teríamos nossa vida juntos nos nossos termos. Eu não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. O jantar pré-casamento estava marcado para as 18 horas no L.A. Maison, um restaurante francês sofisticado que minha mãe escolheu, apesar da minha sugestão do restaurante italiano casual onde James e eu tivemos nosso primeiro encontro oficial. Passei o dia inteiro sentindo uma estranha sensação de mau presságio, meu estômago embrulhado enquanto me vestia com o vestido azul marinho que minha mãe havia sugerido. Você está linda, mas também parece que vai vomitar, disse James enquanto ajeitava a gravata. Você está bem? Só nervosa com a ideia de todos se darem bem, respondi, tentando sorrir. Você sabe como minha mãe pode ser, e seus pais são tão pé no chão. James beijou minha testa. Vai ficar tudo bem. Mais 2 dias e nos casaremos. É só isso que importa. Seus pais, Ruth e Michael, eram professores de música de Michigan que criaram James para seguir suas paixões. Eram pessoas afetuosas e despretensiosas que me acolheram como uma filha desde o nosso primeiro encontro. Eu me preocupava com eles enfrentando o snobismo sutil da minha mãe. L.A. Maison era todo lustres de cristal e toalhas de mesa brancas. Mamãe havia reservado uma sala privativa com uma mesa comprida elegantemente posta com porcelana fina e flores frescas. Ela já estava lá quando chegamos, orientando a equipe sobre as seleções de vinhos e reorganizando os cartões de lugar. Alberta, aí está você. Eu estava começando a me preocupar que você se atrasasse, disse ela, beijando minha bochecha no ar. James, essa gravata é interessante. James, usando uma gravata com pequenas notas musicais que havia ganhado de seus alunos, apenas sorriu. Obrigada por organizar isso, Sra. Miller. Mamãe estava impecavelmente vestida com um vestido de grife que provavelmente custava mais do que o nosso aluguel mensal. Ao lado dela, meu pai, Richard, parecia desconfortável em seu terno sob medida. Ele me deu um abraço sincero, mas falou pouco, como sempre.
Papai sempre foi o contrapeso silencioso à natureza controladora da mamãe, amoroso, mas passivo diante de sua personalidade forte. Alberta. Minha irmã Bella entrou, impecável como sempre, em um vestido da moda, com seu namorado Trevor ao seu lado. A futura noiva. Você está animada para sábado? Ela me abraçou com carinho praticado enquanto acenava superficialmente para James. Nos 30 minutos seguintes, a sala se encheu com nossos familiares mais próximos. Os pais de James chegaram parecendo um pouco deslocados, mas sorrindo calorosamente. Seu irmão mais novo, Kyle, veio com a namorada. A irmã da minha mãe, Patrícia, e o marido dela se juntaram a nós, junto com o irmão do meu pai, Scott, e a esposa dele. Os últimos a chegar foram meus avós maternos, que sempre me demonstraram carinho, mas se submetiam à minha mãe em todos os assuntos familiares. O que me impressionou imediatamente foi a alegria incomum da minha mãe. Ela estava praticamente radiante, andando pela mesa com um sorriso radiante, certificando-se de que todos tivessem bebido. Essa não era sua personalidade social normal e rigidamente controlada, e isso me deixou cada vez mais inquieto. Sua mãe parece animada, James sussurrou enquanto nos sentávamos. Muito animada, murmurei de volta. Algo parece estranho. Durante os aperitivos, minha mãe fez comentários estranhamente incisivos disfarçados de conversa casual. James, como vai aquele seu projetinho musical? Aquele para o teatro comunitário? Perguntou ela em voz alta do outro lado da mesa. Está indo bem? Respondeu James calmamente. Na verdade, o diretor me pediu para compor a trilha sonora da próxima temporada inteira com base no meu trabalho. Que legal, disse minha mãe com um sorriso forçado. É bom ter hobbies que rendem um dinheirinho extra. A mãe de James, Ruth, abriu a boca como se fosse defender o filho, mas James balançou a cabeça sutilmente. Ele havia aprendido a lidar com os comentários sarcásticos da minha mãe sem exageros. Enquanto o prato principal era servido, notei minha mãe sussurrando para Bella, ambas olhando na minha direção. Bella pareceu surpresa, mas rapidamente se recompôs. Meu pavor aumentou. Alberta, você já finalizou a organização dos lugares? Perguntou minha mãe de repente. Notei que você não enviou para o coordenador do local. Estamos trabalhando nisso hoje à noite, respondi, tentando manter a voz firme. Vamos terminar a tempo. Típico de Alberta, deixar as coisas para a última hora, disse minha mãe com uma risada que parecia ensaiada. Sempre é desorganizada. Quando Bella planejar seu casamento algum dia, tenho certeza de que tudo estará codificado por cores e programado com precisão. Bella pareceu desconfortável, mas não disse nada. Trevor deu um tapinha na mão dela, parecendo presunçoso. A tensão ao redor da mesa estava se tornando palpável. Os pais de James trocaram olhares. Meu pai estudou seu prato atentamente. James pegou minha mão por baixo da mesa, apertando-a de forma tranquilizadora. À medida que o jantar avançava, pequenas divergências surgiam e eram desajeitadamente amenizadas. Mamãe criticou o vinho que o irmão de James trouxe de presente. O pai de James tentou contar uma história engraçada sobre o recital de música de infância de James, apenas para que mamãe interrompesse com uma história sobre Bella vencendo uma competição de piano. A temperatura na sala parecia cair a cada minuto que passava. Na hora da sobremesa, eu estava mentalmente exausta, tentando manter as conversas agradáveis, interferindo sempre que mamãe começava um tópico potencialmente inflamatório, rindo alto demais das piadas de todos e sentindo o suor úmido nas costas do meu vestido, apesar da temperatura fria da sala. Então notei que mamãe olhou para o relógio e acenou levemente para meu pai. Meu coração começou a disparar. O que quer que estivesse por vir, estava planejado e estava chegando agora. Os pratos de sobremesa tinham acabado de ser retirados quando minha mãe pegou sua taça de vinho e a bati de leve com uma colher. O tilintar suave interrompeu as múltiplas conversas à mesa, e todos os olhares se voltaram para ela. Ela se levantou com a postura praticada de alguém que já havia feito inúmeros discursos em eventos beneficentes e reuniões de clubes de jardinagem. Gostaria de fazer um brinde, anunciou, com a voz carregada daquele calor artificial que reservava para aparições públicas. Primeiro, quero agradecer a todos por se juntarem a nós esta noite para celebrar o casamento de Alberta e James. Ela fez uma pausa, sorrindo ao redor da mesa. Senti James relaxar um pouco ao meu lado, talvez pensando que seria um brinde normal. Afinal,
Eu sabia que não. O brilho nos olhos da minha mãe era um que eu reconhecia da infância, pouco antes de ela anunciar que havia reorganizado meu quarto e jogado fora coisas que considerava bagunçadas. Como pais, Richard e eu sempre quisemos o melhor para nossas filhas, continuou ela. Tentamos guiá-las rumo ao sucesso e à felicidade, fazendo sacrifícios e tomando decisões difíceis quando necessário. Seu olhar fixou-se em mim, e o sorriso não abandonou seus lábios enquanto seus olhos se tornavam frios. É por isso que Richard e eu tomamos uma decisão importante em relação aos eventos de sábado. A sala ficou em completo silêncio. Senti o sangue correndo pelos meus ouvidos. Após cuidadosa consideração, decidimos cancelar a reserva do local para o casamento. Por um momento, pensei ter ouvido mal. As palavras pairaram no ar, surreais e desconectadas da realidade. James ficou rígido ao meu lado. Mãe, consegui dizer, com a voz quase inaudível. Deixe-me terminar, Alberta, disse ela rispidamente, antes de retomar o sorriso público. Simplesmente não podemos, em sã consciência, continuar com essa extravagância. O casamento, como planejado, virou uma espécie de circo, completamente desproporcional ao que é prático ou sensato para a sua situação. Ela enfatizou a sua situação enquanto lançava um olhar de desdém para James. Um circo, repeti, com a voz embargada. Mãe, do que você está falando? Só as flores custaram mais de $3.000, continuou ela, como se eu não tivesse falado. Para um casamento que, sejamos realistas, enfrenta desafios significativos desde o início. A instabilidade profissional de James, as diferentes origens de vocês, o noivado precipitado. Essas não são as bases para o sucesso. A mãe de James, Ruth, levantou-se, com o rosto vermelho de raiva. Como ousa falar do meu filho desse jeito? Por favor, Ruth, respondeu minha mãe com paciência condescendente. Estou apenas sendo prática. Algo que a geração mais jovem poderia se beneficiar em aprender. Fiquei imóvel, observando meu casamento se desintegrar diante dos meus olhos. 2 dias antes da cerimônia, depois de meses de planejamento, depois de todos os compromissos que fiz. Você não pode fazer isso, finalmente disse, com a voz surpreendentemente firme, apesar do terremoto que acontecia dentro de mim. Temos convidados vindo de fora da cidade. Os depósitos foram pagos. Está tudo acertado. Os depósitos foram perdidos, reconheceu minha mãe, dando de ombros levemente. Mas é melhor perder depósitos do que gastar dezenas de milhares em um casamento que... Ela parou de falar, a implicação clara para todos. James recuperou a voz. Senhora Miller, com todo o respeito, a senhora não pode cancelar o nosso casamento. Se a senhora está retirando o apoio financeiro, nós entendemos, mas o casamento vai acontecer mesmo assim. Vamos dar um jeito. O sorriso da minha mãe se estreitou. Na verdade, o local e todos os fornecedores estavam reservados em meu nome, com meu cartão de crédito. Já liguei e cancelei tudo esta tarde. A sala explodiu em exclamações de choque. Meu pai olhou para o copo d'água, sem dizer nada. Os pais de James começaram a falar com raiva. Minha avó cobriu a boca com a mão. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Como o dinheiro já estava no orçamento, continuou minha mãe, em meio ao caos, elevando um pouco a voz, Richard e eu decidimos usá-lo melhor. Em vez disso, vamos financiar o programa de pesquisa de verão da Bella na Europa. Virei a cabeça bruscamente para Bella, que teve a decência de parecer desconfortável, mas não surpresa. Isso não era novidade para ela. Você sabia, sussurrei. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Trevor passou o braço em volta dos ombros dela, protetoramente, com um leve sorriso irônico. A humilhação foi total e absoluta. Minha mãe não só cancelou meu casamento sem me avisar, como também redirecionou os fundos para minha irmã, anunciando publicamente para maximizar meu constrangimento. A mensagem era cristalina. Bella merecia o dinheiro. Eu não. As escolhas dela eram válidas. As minhas, não. Isso é inacreditável, disse James, levantando-se. Alberta, James, acrescentou Ruth, sejam bem-vindos para vir conosco, lançando à minha mãe um olhar que poderia congelar fogo. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia falar.
Senti as lágrimas se acumulando, mas me recusei a dar à minha mãe a satisfação de me ver chorar. James gentilmente me ajudou a me levantar. Estamos indo, disse-lhe baixinho. Então, olhando para minha mãe com uma dignidade que me fez amá-lo ainda mais, acrescentou: Senhora Miller, a senhora cancelou um local, não o nosso casamento. Alberta e eu nos casaremos no sábado, com ou sem a sua bênção. A expressão da minha mãe não mudou. Sempre sonhadora, James. Esse é o seu problema. Enquanto caminhávamos em direção à porta, minha avó chamou meu nome. Virei-me, esperando o apoio da mulher que sempre me trazia biscoitos quando minha mãe dizia que eu não podia comer sobremesa. Alberta, querida, disse ela, com a voz trêmula. Talvez sua mãe esteja certa. Casamento é um assunto sério. Talvez seja preciso um tempo para reconsiderar. Não ouvi o resto. James me guiou para fora da sala de jantar privativa, através do restaurante, até o ar fresco da noite, onde finalmente me soltei em seus braços, soluçando incontrolavelmente enquanto meu mundo desabava ao meu redor. A viagem de volta de L+1 para casa passou em um borrão de luzes da rua e lágrimas. James tentou me confortar com palavras calmas e tranquilizadoras, mas eu conseguia ouvir a tensão em sua voz, o esforço que ele fazia para manter a calma quando eu sabia que estava fervendo por dentro. Quando chegamos ao nosso apartamento, meu choque começou a se transformar em uma dor oca e dolorosa que se instalou no fundo do meu peito. Assim que fechamos a porta atrás de nós, desabei no sofá, meu corpo tremendo com novos soluços. James sentou-se ao meu lado, me puxando contra o peito, seu coração batendo em um ritmo constante contra meu ouvido. Não acredito que ela fez isso, sussurrei entre respirações irregulares. 2 dias antes do casamento, ela esperou até o último momento possível para causar o máximo de dano. Eu sei, disse James, acariciando meu cabelo. Sinto muito, Alberta. Sinto muito que ela tenha feito isso com você. Conosco, corrigi, me afastando para encará-lo. Seus olhos estavam vermelhos, raiva e mágoa visíveis sob sua tentativa de se recompor. Ela fez isso conosco. Meu telefone começou a vibrar incessantemente com mensagens e ligações. O telefone de James logo se juntou ao coro. Nós os ignoramos no início, existindo em nossa bolha de devastação compartilhada até que James finalmente pegou o telefone. Minha mãe, disse ele, examinando as mensagens. Ela e o pai querem que saibamos que eles estão aqui por nós, não importa o que decidamos fazer. O Kyle também está mandando mensagens. Ele olhou para mim. Eles estão todos furiosos por nós. Assenti, grata pelo apoio da família dele, e então, relutantemente, verifiquei meu celular. Havia mensagens preocupadas de alguns parentes que estavam no jantar. O irmão do meu pai, Scott, expressando seu choque. Minha prima Tara perguntando se eu estava bem. Nada dos meus pais ou da Bella. Então, apareceu uma mensagem da minha mãe. Você está tornando isso mais dramático do que o necessário. Me ligue quando estiver pronta para discutir alternativas com sensatez. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento da dor que ela havia causado, apenas críticas à minha reação à sua cruel humilhação pública. Mostrei a mensagem para James, com novas lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como ela pode ser tão fria? Porque ela não vê o que fez como errado, disse James baixinho. Na cabeça dela, ela está te protegendo de um erro. Me envergonhando na frente de toda a nossa família, dando o dinheiro do meu casamento para Bella. Minha voz se elevou enquanto a raiva começava a superar a mágoa. Antes que James pudesse responder, outra mensagem chegou de Bella. Eu não pedi o dinheiro da Europa, só para você saber. Joguei meu celular do outro lado da sala, onde ele quicou em uma cadeira almofadada. Ela sabia, James. Ela sabia que a mamãe estava planejando isso e não me avisou. Ficamos acordados a maior parte da noite, entre lágrimas, raiva e uma descrença atordoada. James sugeriu adiar o casamento, dando-nos tempo para nos recompormos. A ideia trouxe uma nova dor. Todos os nossos convidados de fora da cidade com passagens aéreas e reservas de hotel não reembolsáveis. O sonho que estávamos construindo se desfez. O que diríamos às pessoas? Perguntei, andando de um lado para o outro em nossa pequena sala de estar às 3 horas da manhã, ainda usando meu vestido azul marinho, agora amassado. Desculpe, minha mãe decidiu que meu casamento não vale a pena comemorar.
Vamos contar a verdade a eles, disse James com firmeza. Sua mãe retirou o apoio financeiro dela na última hora. Qualquer pessoa que a conheça entenderá. Parei de andar de um lado para o outro, uma lembrança da minha infância me veio à tona. Eu tinha 10 anos e estava mostrando orgulhosamente para minha mãe uma história que eu havia escrito para a escola e que tinha tirado nota a mais. Ela a leu rapidamente e apontou 2 erros gramaticais que a professora não tinha percebido. Sempre há espaço para melhorias, Alberta, disse ela, devolvendo-a. Lembrei-me de chorar no meu quarto mais tarde. As marcas vermelhas que ela havia adicionado à minha prova, ofuscando os elogios da professora. Era o mesmo padrão se repetindo ao longo da minha vida. Minha mãe encontrando defeitos, diminuindo minhas conquistas, me fazendo sentir perpetuamente inadequada e sempre me comparando desfavoravelmente a Bella. Não se trata apenas do casamento, eu disse lentamente, percebendo. Esta é a declaração final dela de que nunca serei boa o suficiente, que minhas escolhas nunca serão válidas aos olhos dela. James veio até mim, pegando minhas mãos. Alberta, me escute. Você é suficiente. Suas escolhas são válidas. O problema não é você. São os padrões impossíveis dela e sua necessidade de controle. Mais mensagens chegaram ao amanhecer. Os pais de James ligaram, oferecendo-se para ajudar no que pudessem. Minha amiga Lucy, que deveria oficiar, mandou uma mensagem dizendo que estava pronta para realizar o casamento em um estacionamento, se necessário. Minha colega de trabalho Diane ligou, depois de saber de uma amiga em comum sobre o ocorrido, e ofereceu seu quintal como possível local. Ao ouvir essas ofertas de apoio, senti algo mudar dentro de mim. As pessoas que realmente se importavam conosco estavam se unindo ao nosso redor. Elas acreditavam no nosso relacionamento, mesmo que minha mãe não acreditasse. James, eu disse depois de encerrar uma ligação com a mãe dele, não quero adiar. Ele me olhou surpreso. Tem certeza? Seria perfeitamente compreensível se você precisasse de tempo. Não, eu disse, me sentindo mais forte a cada palavra. Adiar significa deixar minha mãe vencer. Significa aceitar o julgamento dela de que nosso casamento não é digno de comemoração. James estudou meu rosto e assentiu lentamente. Ok, mas o que fazemos? Não temos local, nem buffet, nem nada. Recomeçamos, eu disse, um plano começando a se formar. Não com o casamento que minha mãe queria, mas com o que queríamos desde o início, algo pequeno, significativo e fiel a quem somos. Ao nascer do sol, naquele que deveria ter sido nosso último dia de preparação para o casamento elaborado que minha mãe havia orquestrado, senti uma estranha sensação de clareza emergir da dor. Durante toda a minha vida, busquei a aprovação da minha mãe, comprometendo meus próprios desejos e necessidades para evitar sua desaprovação. Até mesmo este casamento, que deveria ter sido uma celebração de James e eu, havia se tornado mais um exercício para atender às expectativas de Catherine Miller. Chega, sussurrei, observando a luz do amanhecer filtrar-se pelas janelas do nosso apartamento. Chega de deixá-la definir meu valor. Às 7 da manhã, tomei banho, vesti uma roupa confortável e estava sentada à mesa da cozinha com um bloco de notas, fazendo listas com uma determinação que surpreendeu até a mim. James, depois de dormir uma breve hora, juntou-se a mim com 2 xícaras de café forte. Você parece uma mulher em uma missão, disse ele, deslizando uma caneca em minha direção. Sou mesmo, respondi, sem tirar os olhos das minhas anotações. Fiquei pensando a noite toda. Mamãe queria um casamento da alta sociedade para impressionar as amigas. Isso nunca foi conosco. Queríamos algo íntimo e significativo. James sentou-se à minha frente, seus olhos ainda demonstrando o cansaço da nossa noite sem dormir, mas um pequeno sorriso se formando. Então, no que você está pensando? Temos 48 horas para criar um novo casamento, eu disse, finalmente encontrando seu olhar. Não aquele que minha mãe imaginou, mas aquele que nos representa, e vamos precisar de ajuda. James estendeu o braço sobre a mesa e pegou minha mão. Seja lá o que você quiser fazer, estou com você 100%. Apertei a mão dele com gratidão. Primeiro, precisamos de um novo local. Algo simples, mas bonito. À medida que a noite se aproximava, James e eu estávamos sentados em nosso apartamento, cercados por bilhetes, listas de convidados revisadas e embalagens de comida para a viagem.
Apesar do estresse e da tristeza, havia algo de empoderador em criar esta nova celebração que realmente nos refletia. Devemos convidá-los? Perguntou James baixinho, a pergunta que pairava entre nós o dia todo. Não precisei perguntar a quem ele se referia. Pensar em minha mãe, meu pai e Bella em nosso novo casamento trouxe uma nova onda de dor. Não sei, admiti. Parte de mim diz, não, eles não merecem estar lá depois do que fizeram. Mas outra parte sente que não convidá-los é deixar essa separação se tornar permanente. A decisão é sua, disse James. Seja lá o que decidir, eu te apoiarei. Pensei profundamente, examinando a dor que ainda parecia crua e fresca. Não, finalmente decidi. Não posso deixá-los lá observando e julgando. Talvez um dia possamos consertar esse relacionamento, mas agora preciso que este dia seja preenchido apenas com pessoas que realmente nos apoiem. Naquela noite, minha avó ligou. Quase não atendi, lembrando-me de suas palavras no jantar, mas algo me impeliu a atender. Alberta, disse ela, com a voz trêmula. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu deveria ter te defendido ontem à noite, mas fiquei chocada e fui pega de surpresa. O que sua mãe fez foi errado. Suas palavras abriram uma nova ferida, mas também aplicaram uma espécie de bálsamo. Obrigada por dizer isso, vovó. Eu entendo se você não me quiser no seu casamento agora, mas quero que saiba que eu apoio você e o James. Eu me vi convidando-a, explicando nossos novos planos. Seu alívio era palpável, e ela insistiu em contribuir financeiramente, apesar dos meus protestos. Ao final daquele dia longo e exaustivo, tínhamos o início de um novo casamento. Seria menor, mais simples e organizado com fita adesiva e boa vontade. Mas, de alguma forma, parecia mais certo do que o evento elaborado que havia sido planejado antes. Quando caímos na cama naquela noite, emocionalmente esgotados, mas cheios de uma nova determinação, James me puxou para perto. Sabe de uma coisa? Murmurou ele contra meus cabelos. Acho que este casamento vai ser ainda melhor do que aquele que perdemos. Pela primeira vez desde o anúncio devastador da minha mãe, senti um sorriso genuíno se espalhar pelo meu rosto. Acho que você tem razão. A manhã de sábado amanheceu com o tipo de clima primaveril perfeito com que sonham os organizadores de casamentos. Céu azul e limpo, uma brisa suave e temperaturas amenas o suficiente para uma celebração ao ar livre. Acordei cedo no quarto de hóspedes de Tara, onde havia passado a noite, mantendo a tradição de não ver o noivo antes do casamento. Meu primeiro pensamento consciente foi que aquele deveria ser o dia do meu casamento no Lexington Grand Ballroom, com seus lustres de cristal e piso de mármore. Em vez disso, eu me casaria no quintal da casa dos pais de Mike. Estranhamente, a ideia não me trouxe decepção, mas uma onda de alívio. Tara bateu de leve antes de entrar com uma xícara de café. A noiva acordou, disse ela com um sorriso. Como você está se sentindo? Surpreendentemente bem, respondi honestamente. Nervosa, mas um nervosismo bom. A equipe de decoração já está na casa do Mike, ela me informou. Os caras da banda do James e alguns dos seus colegas de trabalho apareceram às 7 com escadas e luzes. Ao longo da manhã, mensagens de texto e fotos chegaram mostrando a transformação do quintal. Luzes brancas penduradas nas árvores. Cadeiras descombinadas, emprestadas de amigos, dispostas em fileiras. Buquês simples de flores da primavera dispostos em potes de vidro ao longo de um corredor improvisado. Não se parecia em nada com a decoração elegante e coordenada que minha mãe havia planejado, mas parecia real e sincera. Tara me ajudou com o cabelo e a maquiagem, não com o estilo profissional que eu teria escolhido, mas com o esforço honesto de uma amiga que queria que eu me sentisse bonita. Quando finalmente vesti o vestido vintage e me olhei no espelho de corpo inteiro, mal me reconheci. Não porque eu estivesse diferente, mas porque me parecia completamente comigo mesma, talvez pela primeira vez. Alberta, você está deslumbrante, disse Tara, ajeitando o véu simples que havíamos encontrado para combinar com o vestido. Chegamos à casa dos pais de Mike às 13h30, com a cerimônia marcada para as 14h. Fiquei sem fôlego ao ver o quintal pessoalmente. O que antes era um jardim lindo, mas comum, havia se transformado em um espaço encantado. Cadeiras brancas estavam de frente para a pérgola adornada com flores. Potes de vidro cheios de flores silvestres e mosquitinhos pendiam de ganchos ao longo do corredor.
Uma pequena mesa continha uma vela da unidade, cercada por fotos minhas e de James durante todo o nosso relacionamento. Mike me encontrou no portão lateral, de terno, e seu comportamento normalmente casual foi substituído por uma solenidade tocante. Espere até ver o que os rapazes fizeram com o espaço da recepção, disse ele, me levando para uma sala interna onde eu poderia esperar até a cerimônia. O colega de banda de James, Ryan, havia instalado seu teclado no canto do pátio. Os convidados estavam chegando, não as 150 pessoas da lista da minha mãe, mas cerca de 40 amigos e entes queridos que haviam reorganizado suas agendas em cima da hora para nos apoiar. Os pais de James receberam a todos calorosamente, assumindo naturalmente o papel de anfitriões. Minha avó chegou nervosa, mas determinada, usando uma flor de lapela que combinava com o meu buquê. Tudo estava se encaixando perfeitamente. Senti uma leveza, um brilho que faltara em todos aqueles meses de planejamento do outro casamento. Esta cerimônia representaria verdadeiramente James e eu. Então ouvi uma comoção na frente da casa. Vozes alteradas, uma porta batendo. Meu coração afundou ao reconhecer o tom autoritário da minha mãe. De alguma forma, eu sabia que esse momento chegaria. Tara me olhou alarmada. Quer que eu mande eles irem embora? Respirei fundo e endireitei os ombros. Não, eu cuido disso. Atravessei a casa até a porta da frente, meu vestido vintage farfalhando suavemente. Lá, na entrada, estavam minha mãe, meu pai e Bella, vestidos como se fossem para o casamento original no Lexington. Mamãe parecia perfeitamente arrumada, como sempre, mas sua expressão era uma mistura de desaprovação e descrença enquanto observava o ambiente modesto. Alberta, o que é isso? Ela perguntou, gesticulando ao redor. Estávamos procurando você por toda parte. Este é o meu casamento, mãe, eu disse, surpresa com a firmeza na minha voz. Na casa de alguém. Ela fez parecer que eu estava me casando no banheiro de um posto de gasolina. Isso é ridículo. Precisamos conversar sobre isso de forma sensata. Não há nada para discutir, respondi. Vocês cancelaram o local, então encontramos um novo. A cerimônia começa em 20 minutos. Meu pai parecia desconfortável, transferindo o peso do corpo de um pé para o outro. Bella estava um pouco atrás deles, com uma expressão indecifrável. Você não pode estar falando sério, continuou minha mãe. Este casamento no quintal vai ser uma vergonha. O que as pessoas vão pensar? A sensação familiar de inadequação ameaçou crescer dentro de mim, mas eu a reprimi. As únicas pessoas aqui são aquelas que realmente se importam com James e comigo. A opinião delas é a única que importa. Alberta, meu pai finalmente falou, com a voz apaziguadora, sua mãe e eu achamos que você está cometendo um erro ao se precipitar neste casamento. Estamos preocupados com o seu futuro. Não, pai, retruquei, sentindo uma clareza repentina. Mamãe decidiu que minha escolha não era aceitável, e você concordou, como sempre. Nenhum de vocês pode aparecer agora e fingir que está preocupado com a minha felicidade. Como ousa falar conosco desse jeito? Minha mãe retrucou. Depois de tudo que fizemos por você? Algo dentro de mim se libertou. Anos buscando aprovação, me diminuindo para evitar conflitos, aceitando a narrativa de que eu era a filha problemática. O que exatamente você fez por mim, mãe? Perguntei baixinho. Você já apoiou minhas escolhas quando elas não se alinhavam com a sua visão para a minha vida? Você já me elogiou sem imediatamente apontar como eu poderia ter feito melhor? Você já colocou a minha felicidade acima da sua necessidade de controle? O rosto da minha mãe corou. Isso é um absurdo. Tudo o que fiz foi para o seu bem. Não, contradisse-a, minha voz ganhando força. Foi para o seu bem, para a sua imagem, para a sua capacidade de se gabar para os seus amigos. No momento em que escolhi um caminho que você não escolheu, você me puniu, assim como fez 2 noites atrás, humilhando publicamente a mim e ao James. Você está sendo melodramática, ela descartou. Foi uma decisão prática. Foi cruel, afirmei com firmeza. E me mostrou exatamente onde eu me posiciono em relação a você. Bella fica com a Europa, eu com a humilhação pública. Essa sempre foi a dinâmica, não é? Agora, se me dão licença, continuei, tenho um casamento para ir, vocês têm 2 opções.
podem ficar e nos apoiar sem comentários ou críticas, ou podem ir embora. Mas não permitirei que ninguém estrague este dia. O rosto da minha mãe empalideceu de choque. Ela não estava acostumada a ser desafiada, especialmente por mim. Se vocês continuarem com essa cerimônia no quintal, não esperem que a gente finja que é um casamento de verdade. Antes que eu pudesse responder, minha avó apareceu ao meu lado, ouvindo a comoção. Catherine, disse ela à minha mãe, com a voz firme apesar da idade, já chega. Eu a criei melhor do que isso. Minha mãe se virou para ela, surpresa. Mãe, você não pode aprovar esse caso arranjado às pressas. O que eu não aprovo, respondeu minha avó, é como você tratou sua filha. Alberta e James criaram algo lindo aqui, das cinzas da sua crueldade. E estou orgulhosa de testemunhar o casamento deles. Estamos indo embora, anunciou minha mãe, com a voz carregada de raiva. Richard, Bella, venham. Meu pai hesitou, olhando entre mim e minha mãe. Por um momento, pensei que ele fosse ficar, mas então seus ombros caíram ligeiramente e ele se virou para segui-la. Bella demorou. Alberta, eu realmente sinto muito, disse ela suavemente. Seu vestido é lindo. Você parece feliz. Então ela também se virou e seguiu nossos pais. Observei-os caminharem até o carro, uma mistura complexa de emoções me invadindo, mágoa, raiva, mas também uma estranha sensação de libertação. Minha avó me abraçou. Você se saiu bem, disse ela simplesmente. Agora, vamos nos casar. A cerimônia que se seguiu não foi nada parecida com o que havia sido planejado no Lexington, mas foi tudo o que um casamento deveria ser. De pé sob a pérgola coberta de glicínias com James, trocando votos que nós mesmos havíamos escrito, cercados por pessoas que genuinamente celebraram nossa união, a sensação foi sagrada e alegre de uma forma que eu não poderia ter imaginado. Lucy conduziu a cerimônia com toques pessoais e humor. A banda de James tocou versões acústicas de músicas significativas para o nosso relacionamento. Quando James tocou no violão uma pequena peça que havia composto para mim antes de fazer seus votos, não havia um único olho seco na plateia. Eu te aceito, Alberta, como minha esposa, disse James, com a voz firme e segura. Prometo criar música com você em todos os ritmos mutáveis da vida, ouvir suas histórias e ajudá-la a compartilhá-las com o mundo, estar ao seu lado contra quaisquer tempestades que surjam. Enquanto eu repetia meus votos para ele, senti uma profunda sensação de que tudo estava certo. Sempre foi assim que deveria ser. Simples, autêntico, cercado por um amor que não pedia nada em troca. A pequena recepção que se seguiu na sala de estar e no pátio dos pais de Mike foi repleta de risos, brindes sinceros e o tipo de alegria descontraída que advém de uma celebração genuína. A comida italiana foi servida em pratos desiguais. O bolo era de uma padaria local, e não de uma confeitaria sofisticada, e a música ficou a cargo dos amigos de James, que se revezavam nos instrumentos. Foi imperfeito em todos os sentidos. E enquanto James e eu dançávamos nossa primeira dança como marido e mulher no pátio de pedra, sob luzes de corda e estrelas, percebi que nunca me sentirá tão completamente eu mesma, tão completamente amada, como naquele momento que minha mãe tentará impedir. As semanas que se seguiram ao nosso casamento foram uma estranha mistura de felicidade de recém-casados e distanciamento familiar. Minha mãe não ligou, e eu não fiz nenhum esforço para contatá-la. O silêncio entre nós era doloroso e tranquilo, como uma ferida latejante que, de alguma forma, também me permitiu respirar mais livremente do que eu havia feito em anos. James e eu seguimos em frente com nossas vidas. Enviamos bilhetes de agradecimento a todos que ajudaram a realizar nosso casamento em tão pouco tempo. Emolduramos fotos da cerimônia com a pérgola coberta de glicínias e nossos amigos sorridentes. Nos acomodamos à vida de casados em nosso pequeno apartamento, que agora parecia mais um lar do que nunca. Você se arrepende? Perguntou James certa noite, cerca de um mês depois do casamento. Não ter tido a grande cerimônia no Lexington, não ter seus pais lá. Pensei na pergunta com cuidado. Lamento que minha mãe não tenha aceitado minhas escolhas. Lamento que meu pai não tenha me defendido. Mas o casamento em si, não me arrependo de nada. Era a verdade. O casamento no quintal tinha sido mais autêntico, mais genuinamente nosso do que qualquer coisa que minha mãe tivesse planejado. A dor não vinha do que tínhamos perdido, mas da constatação do que nunca realmente existiu. Apoio parental incondicional.
Minha avó se tornou uma presença mais significativa na minha vida, ligando semanalmente e nos convidando para jantares de domingo. Durante uma dessas visitas, ela compartilhou insights sobre minha mãe que me ajudaram a entender, se não a desculpar, seu comportamento. Catherine sempre foi movida pelo medo, explicou ela enquanto estávamos sentadas em seu jardim. Medo de não ser boa o suficiente. Medo do que os outros pensavam. Ela projetou esses medos em vocês, meninas. Bella se conformava com as expectativas dela. Mas você, Alberta, sempre teve sua própria opinião. Isso não justifica o que ela fez, eu disse baixinho. Não, não justifica, concordou minha avó. Mas a compreensão pode ajudar a curar, mesmo que o relacionamento não possa ser reparado. A cura se tornou meu foco. Comecei a registrar meus sentimentos em um diário, trabalhando as emoções complexas do luto por um relacionamento que ainda estava tecnicamente vivo, mas fundamentalmente rompido. Encontrei uma terapeuta especializada em dinâmica familiar, que me ajudou a entender que estabelecer limites não era egoísmo, mas sim necessário para o meu bem-estar. 3 meses após o nosso casamento, recebi uma mensagem de Bella, que havia voltado da Europa. Podemos nos encontrar para um café qualquer dia desses? Nos encontramos em um café neutro no centro da cidade. A conversa foi estranha no início. Nós duas evitamos cuidadosamente mencionar nossos pais. A Europa foi incrível, disse Bella, me mostrando fotos no celular. A arquitetura, a história, a comida. Ela fez uma pausa e desligou o telefone. Mas me senti culpada o tempo todo, sabendo como a viagem foi financiada. Não foi sua culpa, eu disse a ela, surpresa ao descobrir que estava falando sério. Mamãe fez essas escolhas, não você. Bella pareceu aliviada, depois séria. Posso te dizer uma coisa? Sempre tive ciúmes de você. Quase engasguei com o café. Ciúmes de mim? Você sempre foi a criança de ouro. Porque eu fiz exatamente o que a mamãe queria, explicou Bella. Você teve a coragem de seguir seu próprio caminho, de encontrar alguém que você realmente amasse, não alguém que preenchesse todos os requisitos da mamãe. Ela torceu o guardanapo, nervosa. Trevor e eu terminamos em Paris. Ele era exatamente o que a mamãe queria para mim, mas percebi que nem gostava muito dele. Aquela conversa marcou uma virada no meu relacionamento com minha irmã. Começamos a construir algo novo, algo baseado no respeito mútuo em vez da competição. Ela começou a vir jantar comigo e com o James, conhecendo-o como o homem maravilhoso que ele era, em vez do parceiro inadequado que minha mãe o rotulara. 6 meses depois do casamento, meu pai ligou. Sua voz ao telefone parecia velha, ou hesitante. Alberta, disse ele. Senti sua falta. Senti sua falta também, pai, admiti. Podemos nos encontrar em algum lugar? Só nós dois. Nós nos encontramos no parque onde ele costumava me levar para alimentar patos quando eu era criança. Ele parecia um pouco diminuído, com os ombros ligeiramente curvados, o comportamento confiante de empresário subjugado. Eu te devo um pedido de desculpas, começou ele sem preâmbulos. O que aconteceu com o seu casamento? Eu deveria ter enfrentado sua mãe. Eu deveria ter te apoiado. Por que não fez isso? Perguntei, a pergunta que me assombrava há meses. Ele suspirou profundamente. Passei 30 anos trilhando o caminho da menor resistência com sua mãe. Era mais fácil concordar do que brigar. Mas ver você enfrentá-la naquele dia, no seu casamento, me fez perceber o quão covarde eu fui. Doeu que você tenha ficado do lado dela, pai, eu disse honestamente. Eu sei, ele reconheceu. E não tenho o direito de pedir perdão, mas quero que saiba que estou orgulhoso de você, Alberta. Orgulhoso da mulher que você se tornou, da vida que construiu, da coragem que demonstrou. Conversamos por horas naquele dia, tendo talvez a primeira conversa de verdade de nossas vidas adultas. Ele perguntou sobre James, sobre nosso casamento, sobre meus escritos, demonstrando interesse genuíno pelos aspectos da minha vida que minha mãe sempre desconsiderou. Sua mãe e eu, ele admitiu perto do fim da conversa, não estamos em uma boa fase. Comecei a enfrentá-la, e ela não gosta muito disso. Não pude deixar de sorrir um pouco com isso. Leva um tempo para se acostumar, não é? Reconstruir meu relacionamento com meu pai tornou-se um processo lento e cuidadoso.
Nos encontrávamos para almoçar a cada 2 semanas. Às vezes, Bella se juntava a nós. Ele vinha jantar em nosso apartamento e ouvia James tocar sua música, expressando genuína gratidão. Minha mãe foi a última a entrar em contato, quase um ano após o casamento. Sua mensagem foi caracteristicamente direta. Devíamos conversar. Concordei em encontrá-la em um restaurante de minha escolha. Não L.A. Maison com suas memórias dolorosas, mas um café casual onde James e eu costumávamos tomar brunch de domingo. Cheguei cedo, com o coração batendo forte de ansiedade, e a vi se aproximando do outro lado da rua. Ela parecia a mesma, perfeitamente vestida, impecavelmente arrumada, mas de alguma forma menor do que eu me lembrava. Alberta, disse ela, sentando-se à minha frente. Você parece bem. Estou bem, respondi simplesmente. Seu pai me disse que você tem publicado alguns dos seus escritos. Assenti. Contos em revistas literárias, publicações pequenas, mas é um começo. Ela me surpreendeu ao dizer, li o da Neil Quarterly. Foi bem comovente. Conversamos formalmente por quase 1 hora, navegando pelo novo território de um relacionamento onde eu não buscava mais a aprovação dela. Ela não se desculpou diretamente. Não era o jeito da minha mãe, mas havia um respeito hesitante em seus modos que nunca havia existido antes. Sua avó me disse que seu casamento foi lindo, disse ela quando nossa reunião estava chegando ao fim. Foi, confirmei. Era exatamente o que James e eu queríamos. Ela assentiu lentamente. Tenho pensado naquele dia no jantar pré-casamento. Achei que estava te protegendo de um erro. Não foi uma decisão sua, respondi com firmeza. Não, ela admitiu depois de um momento. Talvez não tenha sido. Aquele único reconhecimento, por menor que fosse, pareceu monumentalmente significativo vindo de Catherine Miller. Começamos a construir um tipo diferente de relacionamento depois disso. Não o vínculo próximo entre mãe e filha que eu um dia almejei, mas algo com limites mais claros e respeito mútuo. Minha mãe nunca aprovaria totalmente minhas escolhas ou entenderia meus sonhos. Mas ela aprendeu que não poderia me controlar retirando apoio ou aprovação. 2 anos depois do nosso casamento no quintal, James e eu renovamos nossos votos em uma pequena cerimônia que incluiu minha família em recuperação. Minha mãe sentou-se rigidamente na primeira fila, fazendo um esforço que teria sido inimaginável antes. Meu pai assistiu com lágrimas de orgulho nos olhos. Bella ficou ao meu lado como minha madrinha. O maior presente daquele momento difícil foi a compreensão de que meu valor não era determinado pela aprovação da minha mãe. O casamento que ela tentou impedir se tornou o catalisador para encontrar minha voz, estabelecer limites saudáveis e construir uma vida baseada na autenticidade em vez de expectativas. A carreira musical de James floresceu à medida que ele ganhava reconhecimento por suas composições para filmes. Minha escrita encontrou seu público em revistas literárias e, eventualmente, em uma coletânea de contos. Nos mudamos para um apartamento um pouco maior, com um quarto extra que se tornou um estúdio de música e um cantinho para escrever, nosso espaço criativo para perseguir os sonhos que minha mãe antes rejeitava como impraticáveis. Quando me lembro da noite devastadora em que minha mãe se levantou e chamou meu casamento de circo, agora consigo vê-la como um ponto de ruptura doloroso, mas necessário. O momento em que finalmente parei de buscar validação externa e comecei a me valorizar de verdade. Às vezes, as rupturas mais dolorosas criam espaço para o crescimento mais belo. Então, se você já teve um membro da família tentando controlar suas escolhas de vida ou minar sua felicidade, lembre-se disso. Você pode escrever sua própria história. Você pode definir seu próprio valor. E às vezes, a família que você escolhe, os amigos que aparecem com luzes de corda, lasanha e amor incondicional, são aqueles que ajudam você a se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Você já teve que enfrentar a pressão familiar para seguir seu próprio caminho? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias de como encontrar força em meio a dinâmicas familiares difíceis. Obrigada por ouvir minha jornada. Que você encontre a coragem de honrar seu eu autêntico, mesmo quando as pessoas mais próximas não o compreenderem.